Olá aos nossos amigos aqui no canal do YouTube da Brain. Hoje nós vamos, no Conversa de Mercado, falar com Carlos Bianconi. Ele é CEO da RNI, uma das empresas mais respeitadas e antigas do mercado imobiliário do Brasil e também é listada na B3, na Bolsa de Valores do Brasil. Olá, Carlos. Obrigado aí. Olá, Bianconi. Obrigado por participar conosco. Obrigado. Bom dia. Tudo bem, Fábio? Muito obrigado pela oportunidade. Esse canal é muito importante para a gente estar falando um pouquinho da nossa companhia. Legal. Bom, a gente está falando de RNI, mas a história é muito mais antiga e ela começa com um nome que talvez para muitas pessoas ainda seja até mais famoso, né? Que é Rodobens, né? Como é que é a história da Rodobens e quando que ela decidiu virar RNI? Tá. Realmente, a RNI, né, RNI Negócios Imobiliários, ela tem 28 para 29 anos já, né, de existência. Só que ela pertence ao grupo, o Grupo Rodobens, né, que tem 70 anos, né? Então, a RNI, no caso, lá atrás, né, ela era Rodobens Negócios Imobiliários, né, ou Rodobens Engenharia, como ela era conhecida, né, carinhosamente conhecida pela organização. Ela foi constituída para a construção de prédios de revendas. Parece incrível, porque o grupo Rodobens, né, é um dos maiores distribuidores de caminhões Mercedes-Benz, Toyota e carros Mercedes-Benz em todo o Brasil, né, o maior número de concessionários. E no momento de crescimento, né, então surgiu a necessidade de criarem os prédios e tudo mais. Então criou-se um setor de engenharia. Para fazer engenharia própria. Engenharia própria, um engenheiro próprio, tá? Funcionário, que foi constituindo equipe, por isso que ela chamava Rodobens Engenharia, e foi começando a fazer prédios, os prédios das revendas, prédios comerciais. Em dado momento, né, foi se saturando, foi constituindo toda essa base de imobiliário em todo o país, né, com o desenvolvimento das concessionárias, e aí resolveu-se construir prédios habitacionais. Os primeiros prédios eles foram feitos em Cuiabá, né? Depois São José do Rio Preto e Belém do Pará, tá? Que é onde é bem disperso. Foi exatamente onde nós fomos desenvolvendo as concessionárias, né? Isso. Então foram feitos e prédios todos AAA, tá? Prédios de um por andar, prédios de altíssima renda. Então, a origem da Rodobens, enquanto projetos residenciais, é algo que as pessoas não imaginam. Era o topo da pirâmide habitacional, é isso? Isso, exatamente. Foram feitas poucas unidades nessa época, mas unidades muito importantes, né? Depois, a Rodobens foi se desenvolvendo como um negócio mesmo, né? Então, splitou isso do setor automotivo e se tornou, na época, Rodobens Negócios Imobiliários, tá? Aí sim, ela voltou não, iniciou um processo de construção de unidades habitacionais mais econômicas. E aí foi criado um sistema lá atrás chamado Sistema Fácil, em parceria com alguns bancos, na época o Unibanco, né? E desenvolveu bastante produto horizontal de casas. E aí, em 2007, nós fomos para o mercado, né? Abrir capital. Tínhamos um segmento fortíssimo, né? De renda econômica. Né? Isso, exatamente. Com o advento do IPO, 2007, aí nós já tínhamos uma experiência e estávamos trazendo para o Brasil, nós somos a primeira empresa a trazer a forma metálica, né? Tinha forma metálica no Brasil, nós trouxemos essas formas, importamos algumas formas, tivemos alguns problemas de patologias, até porque elas não se adequavam muito bem ao sistema brasileiro, né? Existiam formas de plástico na época, tá? Elas desenvolviam algumas patologias que nós corrigimos na época, e aí veio o advento da forma de alumínio, né? Que essa sim foi o grande passo. Foram cases que vieram do México na época, e depois nós importamos alguns jogos da China, né? Hoje nós temos aqui uma capacidade instalada de 38 mil metros de forma, 38 mil metros quadrados de forma. Nós temos aqui dentro de casa, e essas formas, elas são voltadas
para unidades de tamanho médio a pequeno, ela gira em torno de 79 metros até 40, hoje 44 metros quadrados. Então, ela pega o Casa Minha Vida em cheio, né? E o econômico, que seria o de 79 metros, né? Então, por isso que a gente desenhou a nossa... Intermediárias também? Oi? Existem metragens intermediárias ou ela tem que estar nessas pontas, 44 e 79? Não, ela tem de 44, 46, 50, 52, 57, 60, 67 e 70 e 79. São várias, várias, mas você consegue também, com pequenas adaptações, criar metragens intermediárias. Exemplo, se você chega numa cidade que tem uma demanda de metragens específicas, tem município que tem leis orgânicas que prevêem metragens específicas. Você consegue alterar o módulo, né, e desenvolver o processamento. Enfim, bom, então tudo isso nós temos ancorado na companhia até hoje, porque lá em 2007, quando foi feito o IPO, a nossa grande chamada, que não existia Minha Casa Minha Vida na época, Minha Casa Minha Vida 2009. Né? Isso, exatamente. E nós, naquele momento, a grande chamada para o IPO era o desenvolvimento, né, de unidades habitacionais de classe econômica, né, econômica e baixa até, usando a forma metálica, com um sistema de pagamento, né, uma forma de credit score, porque não tinha Minha Casa Minha Vida, você tinha que ter um plano de pagamento interessante para fazer para se tornar acessível, né? E na época foi desenvolvido junto com alguns bancos um produto de behavior, né? Onde o cliente nos pagaria durante um período X, pagaria para a RN, hoje chamado de parte A e parte B no sistema convencional, né? No associativo. E na época nós desenvolvemos esse produto, ele tinha algo de parecido com o consórcio, até porque nós temos do outro lado na organização a maior empresa de consórcio, uma das mais antigas do Brasil e uma das maiores, né, que tem tradição no consórcio. Então a gente tentou migrar algo de consórcio com algo de carteira e criou esse sistema chamado Sistema Fácil, né? Então o cliente mantinha um behavior, montava um behavior conosco e a partir de startado dizendo que ele foi perfeito nesse período de behavior, aí ele ia para algumas instituições financeiras. A gente ia lá e financiava. Então, foi assim que nós desenvolvemos. Aí, no meio desse processo, que nós estávamos trabalhando, já tínhamos 30 mil unidades já em produção, né? Quando eu digo em produção, era lançando, começando a construir, vendendo, enfim. Aí chegou o Minha Casa Minha Vida, 2009, né? Que aí o que aconteceu? O Minha Casa Minha Vida, para você entender, ele chegou um pouquinho abaixo do nosso produto, em termos de preço. Aí nós ficamos naquela, pô, cara, chegou um produto concorrente que está teoricamente matando o meu. Então, naquele momento, nós demos um downgrade no nosso produto. Ele já estava limítrofe a Minha Casa Minha Vida. Hoje, seria um faixa 3. Tá boa. Porque quando Minha Casa Minha Vida veio, era só faixa 1 e 2. Não existia faixa 3, não existia faixa 1,5, não existia o 0. Existia o 0, que no caso era o... O 1 era o 1, né? Na verdade, o 0 era a faixa 1, né? Era o faixa 1, exatamente. E aí nós demos o downgrade no produto, enquadramos no Minha Casa Minha Vida e foi um sucesso. Aí por isso que nós tínhamos dentro da companhia em desenvolvimento o nome Minha Casa Minha Vida. A gente já tinha ele dentro de casa, né? Na época o CEO que nós tínhamos na época, ele participou ativamente do desenvolvimento do programa Minha Casa Minha Vida no Brasil, né? E por isso que o produto, quando veio, a gente já estava bem, vamos dizer, bem maduro. Isso, bem próximo, né? Então, para nós, e foi aí que a empresa teve o grande desenvolvimento dela, em termos de quantidade de unidades. Até a gente sair do programa Minha Casa Minha Vida, que foi em 2014 para 2015, né? Nós tínhamos produzido por volta de 60 mil unidades. Né? Então, foi uma produção fortíssima. Nós consolidamos esse produto no mercado. Esse produto é fortíssimo hoje, tá? É um produto, vamos dizer assim, disruptivo, porque quando você fala, né, para qualquer pessoa, qualquer brasileiro, você fala
condomínio horizontal de casas, né? Condomínio fechado, né? Sim. De casa, vem automaticamente para a cabeça de qualquer um classe média, né? Ninguém imagina alguém de classe, vamos dizer, de renda econômica e baixa renda, né? Vamos chamar, Minha Casa Minha Vida, né? Utilizando esse tipo de produto. E nós fomos a primeira empresa que colocou esse produto e foi em cima desse produto que nós desenvolvemos a nossa grande expertise. E hoje, a nossa volta para o programa do Minha Casa Minha Vida é exatamente em cima desse produto. Esse produto tem sido o nosso carro-chefe. Por quê? Porque é o cliente do baixa renda com qualidade de vida, ou seja, morando num condomínio fechado de casas, com área de lazer, com área comum. Aí eu fui perguntado até ontem, né? Anteontem, mas Bianconi, hoje, né, com o advento do home office, né, as unidades habitacionais passaram a ter uma atenção especial, né, para as pessoas, porque todo mundo está trabalhando em casa. Vocês pensam em quê no produto Minha Casa Minha Vida? Cara, o produto Minha Casa Minha Vida, ele está exatamente voltado para essa necessidade. Por quê? As unidades habitacionais, elas têm lá 44, como eu disse para você, até 50 metros, de 44 a 50, né? No caso do Minha Casa Minha Vida. O econômico, ele vai até os 60, 70, enfim, que é o produto horizontal de casas também, né? Só que do econômico. Imediatamente após o faixa 3, ele vai de 250 a 340 mil reais, entendeu? Imediatamente após o faixa 3 também. Eu não tenho, nós não queremos mudar, a gente não pensa em mudar hoje, né, a unidade habitacional, porque ela é muito aconchegante. O que nós oferecemos para o cliente é o seguinte: ele está lá trabalhando, lá dentro da casa dele, na escrivaninha, tudo direitinho, né? E a gente está sendo muito bitolado em ficar trancado no escritório dentro de casa, né? Isso tem causado até, né, algumas insatisfações, né? A gente está trabalhando potencial. Exatamente. Então, esse cliente do Minha Casa Minha Vida e do econômico, ele tem condição de, dado que a casa dele é construída em cima de um terreno de 120 metros quadrados, tá? Ele consegue desenvolver no fundo da casa uma pequena área de lazer, na frente, e no resto do condomínio nós temos todo o espaço de descompressão, área verde, plantas, minicampo, todo esse tipo de aparato que não necessariamente na unidade vertical ele tem. Então, ele consegue trabalhar em casa com qualidade de vida, porque a gente trabalhando dentro da companhia, você tem um cafezinho, você dá uma passeadinha por um departamento, você volta em casa, trancado no escritório, você não vai sozinha, concorda? Esse é um tema que eu quero conversar bastante com você daqui a pouquinho, antes só para entender também o contexto da RNI. Então, assim, para a gente colocar, são 3 momentos, talvez, históricos. Uma empresa de quase 30 anos tem mais do que isso, né? E você está até mais do que isso na empresa, né? Você veio da Pioneer, você veio antes até, né? Eu estou há 10 anos nela. 10 anos. Então, nós temos... Nela, 10 anos. Como? Na RNI eu estou há 10 e no grupo eu estou há 35. Então, porque nós temos aí a fase pré-abertura de capital, mas tem uma fase pré-abertura de capital. Depois nós temos uma fase da abertura de capital até aí 2014, 2015, aí que veio a crise e todas as companhias abertas praticamente tiveram que se reinventar, e daí nós temos esse pós-reinvenção, né? Então, eu queria ficar um pouquinho mais no pós-reinvenção, mas queria só para ter uma noção de tamanho do que a RNI fez, o que ela tinha entregue até 2007, o que ela entregou ou construiu de 2007 a 2015, para daí a gente depois focar nesse novo momento dela, para a gente entender qual era o forte dela, né, e qual que vai ser o futuro. Até 2007, ela tinha entregue 5 mil unidades. Era bem seleto mesmo, uma produção pequena, né? Bem seletiva. De 2007 até o 2015, vamos dizer assim, o momento da grande mudança, né, da saída da Minha Casa Minha Vida, nós tínhamos produzido 62 mil unidades. Tá? De lá para cá, né, 2015, nós produzimos o restante até chegar... Hoje nós estamos com 67
69 mil unidades produzidas, se não me falha a memória. Tá indo. Sim, nos arredores. Quase 70 mil. E o que você fez vocês saírem do Minha Casa Minha Vida? Porque 95% do que vocês entregaram em quantidade de unidades, talvez não em dinheiro, mas unidades, sejam Minha Casa Minha Vida, que virou sinônimo, né? A Rodobens, posso dizer que era a única empresa nacional de Minha Casa Minha Vida em casas, né? Nós crescemos outros players importantes no segmento de apartamentos, Minha Casa Minha Vida, que são das maiores empresas do Brasil também. Mas em casas, a Rodobens era a única. Ou tinha alguma outra, a não ser daí um exército gigantesco de pequenos empreiteiros que compravam 1, 2 lotes, subdividiam e faziam sobre casinhas geminadas, né? Mas como estrutura mesmo de empresa profissionalizada, era só a Rodobens, né? E o que fez vocês justamente abandonarem esse processo de Minha Casa Minha Vida, que era sinônimo de Rodobens? Casa popular, leia-se Rodobens. Isso é uma mudança muito intensa. Realmente, você tem razão. Nós ainda somos a maior empresa e uma das únicas empresas a produzir condomínio horizontal de casas de baixa renda. Isso é fato. Nós temos vários outros players importantes com produção de casas também, mas em bairros abertos, né? Tem aí agora condomínio fechado. Até então, nós somos o precursor e continuamos na liderança e com expertise muito grande. Bom, em 2015, a grande mudança aconteceu por conta do início da crise. Estava iniciando uma crise, você vai se recordar que estava uma grande discussão em relação às pedaladas, ao problema fiscal do país, pedalada fiscal e tal. E o grupo é um grupo muito conservador. Tá? A gente é muito conservador. A qualquer movimento que provoque uma possível instabilidade futura em algo que nós estejamos fazendo, a gente toma as atitudes pertinentes, tá? E para preservar a companhia, preservar os acionistas, enfim, né? E até os clientes. Naquele momento, nós discutimos e definimos por sair do programa Minha Casa Minha Vida. Tá? O programa sempre foi muito bom e continua sendo excelente. É um programa que vai sempre existir no país, é um programa que tem sustentabilidade, com certeza, considerando crises que já foram, crises que estão acontecendo, o que pode existir, enfim. Porque nós temos um negócio que chama-se déficit habitacional. Bom, ainda olhando para esse déficit habitacional e saindo do programa do Minha Casa Minha Vida, lá em 2014 para 2015, nós iniciamos uma frente, dado que nós tínhamos o Land Bank voltado para esse produto, né, que é baixa renda e tal, nós iniciamos os trabalhos em cima de loteamento. Então, nós fizemos 7 loteamentos. Vocês entraram em urbanização. Uma das derivadas que vocês fizeram aí, então, dentro dessa reformulação estratégica, foi entrar na área de urbanização para aproveitar os terrenos. Isso, exatamente. Para aproveitar os terrenos, né? Nós fizemos loteamento, urbanização. Loteamento aberto, fizemos 2 fechados e 5 abertos. Tá? Bom, esses loteamentos, eles continuam, né? Nós temos os loteamentos até hoje, são carteiras que vocês veem pelos nossos ativos, né? A gente faz gestão dessas carteiras. Tá? E naquele momento também, nós criamos naquele momento a marca Estilo, né? Seria a volta à produção de unidades de média alta renda, né? Então, nós saímos do baixa renda, fomos para, no que tange ao land banking destinado a esse produto, fizemos urbanismo, loteamentos, tá? Nos land banks com características um pouco mais de verticais, né? Porque a gente também produz unidades verticais, nós produzimos prédios de Minha Casa Minha Vida, que é o Life. Mas a gente são questões bem específicas, né? A gente começou a construir unidades de média e alta renda. Fizemos São José do Rio Preto, fizemos São Paulo, fizemos várias cidades, né? E aí surgiu o advento do distrato. Aí veio a crise se intensificou e o distrato pegou o média e alta renda fortemente, né? 2016, 2017, e nós começamos a sair dele em 2018, né? Então, naquele momento, e o Minha Casa Minha Vida continuou resiliente, né? Ficaram poucos players, né? Convenhamos que a grande maioria saiu. Esses players, até por conta da saída da grande concorrência. Sobrou espaço para eles?
sobrou espaço, então, quer dizer, é natural que quem topa correr um risco sozinho, né, ele, teoricamente, ele vai ser o beneficiário ou o não beneficiário. No caso, foram beneficiários, né? Enfim. Então, nós vimos o seguinte, poxa, nós somos uma companhia que fomos conhecidos nacionalmente por produzirmos exatamente as unidades de baixa renda, né, como nós falamos até agora. Fizemos loteamento, que tem uma característica de capital intensivo muito forte e ROI muito longo, né? Uhum. Fizemos voltamos a fazer o média alta renda, fomos penalizados pelo distrato, revisamos nossa estratégia em 2018 e em 2019 colocamos a companhia de novo no Minha Casa Minha Vida. Nos reabilitamos no Minha Casa Minha Vida, voltamos fortes, estamos lançamos o ano passado, né, um volume importante de unidades, temos um planejamento de lançar também volumes importantes em 2020, né, mesmo considerando o momento que nós estamos vivendo, a gente entende que, de novo, né, voltando naquele slogan, o déficit habitacional existe, né, os brasileiros que estão nesse déficit habitacional, eles necessitam do primeiro imóvel, não é verdade? E é com isso que temos que trabalhar. Então, assim, voltou às origens, né? Teve ali um regno de 2 anos e meio, 3 anos nesse médio, né, padrão aí voltou à origem. E foi aí que mudou para a RNI? A mudança para a RNI aconteceu exatamente nesse momento. Por quê? Porque a gente precisava, né? E o nome foi esse, você matou. Foi volta às origens. Aconteceram duas coisas, né? A empresa, naquele momento que ela mudou para esses 2 mercados que eu disse anteriormente, né? Ela também mudou fisicamente, ela se mudou para São Paulo. Foi para São Paulo, né? E nós somos, o grupo é de São José do Rio Preto, o grupo nasceu em São José do Rio Preto, a RNI nasceu em São José do Rio Preto, o board, né? A holding da organização toda é aqui, né? E naquele momento, por conta de todos os movimentos que eu comentei, foi para São Paulo. A volta, né? Que é exatamente o volta às origens, foi a volta da companhia para São José do Rio Preto, voltou exatamente para o prédio dela, prédio próprio aqui em São José do Rio Preto, tá? A volta ao produto que a companhia, né, explodiu no Brasil todo, aí ficou reconhecida nacionalmente por conta do programa, da característica das unidades, né? E aí começou o quê? Nós começamos a mudança do land bank, né? Porque nós tínhamos constituído um land bank, então nós começamos a transformação. Então, 18, começamos a transformação do land bank, a mudança do nome, que aí nós tínhamos que dizer o seguinte, que houve uma mudança, né? Nós voltamos. E a RNI, até por conta do nickname, né? RDNI 3, a gente tinha que deixar claro o seguinte, a RNI é a RNI nickname, que foi para o mercado, que se consagrou e se consolidou com o produto Minha Casa Minha Vida, voltou às suas origens e ela agora se chama RNI Negócios Imobiliários, SA. Né? E também o produto é esse. Aí agora, recentemente, né, com os adventos porque o Minha Casa Minha Vida, será que tem funding, será que não tem funding? Aquela discussão toda que aconteceu. E nós fomos perguntados, obviamente, né? Poxa, e aí, como é que vocês vão fazer? Minha Casa Minha Vida? Minha Casa Minha Vida. Nós somos a empresa de executar o produto do Minha Casa Minha Vida, nós temos um valor agregado muito forte para os nossos clientes. Eu desafio qualquer um a pesquisar as vendas de Minha Casa Minha Vida que nós fizemos para todos os clientes, né, nessa grande pujança de produção de unidades habitacionais. Eu desafio alguém a encontrar uma unidade que o cliente tenha pago 10 e hoje vale a menos que 10. O valuation é muito grande, então existe uma valorização. É bom para quem? É bom para o cliente, é ótimo para o cliente, é o sonho da vida dele valendo mais, né? Que o mercado imobiliário no Brasil não tem oferecido grande valuation para o consumidor final. Sim, ele fornece uma segurança, uma série de coisas, mas valuation está um pouco difícil. Mas o nosso produto oferece. Por quê? Porque eu disse aquilo para você, que além de eu vender uma unidade, eu vendo um espaço de ampliação para o cliente. Ele pode fazer, então ele agrega valor. E para o banco ele tem um LTV, cada dia vale mais, né? Entendeu? Sim, na verdade, disso vocês inventaram o crédito associativo, por assim dizer, antes dele ter, né? Que hoje o chefe do segmento é justamente o crédito associativo, né? Exato, exatamente. E tem uma outra coisa interessante nessa estratégia também,
Porque nós vimos, na era dos distratos, as empresas voltando às suas origens regionais também, né? Houve um momento de explosão do número de cidades de atuação, né? A meta era 100 cidades, 120 cidades, a quem mais tinha estava em cidades, né? E o grosso das grandes empresas de capital aberto, talvez com exceção da MRV, diminuíram brutalmente o número de cidades em atuação. Mesmo a Tenda, no início, pelo menos, do rearranjo estratégico, tinha decidido ficar entre 6 e 7 cidades. Daí agora até está revendo isso e começando uma leve ampliação também. Mas mesmo no Minha Casa Minha Vida, ela tinha feito um enxugamento de praças. Com exceção da MRV, que eu acho que sempre manteve uma pulverização muito grande, ela acabou não sendo afetada dentro da média das empresas, talvez de capital aberto, tenha sido a menos afetada na sua própria estratégia. E a RNI está num processo de expansão, né? Então, talvez hoje seja das empresas no Brasil de incorporação a que faz a maior expansão geográfica. Queria que você comentasse um pouquinho isso. Como é que está indo na contramão? O que vocês estão vendo de diferente e por que é importante para vocês esse processo de expansão geográfica? Bom, nós temos um foco, nós temos um plano estratégico e um foco. E a gente não vai fugir desse plano estratégico, a não ser que aconteçam questões conjunturais em termos de país, que eu não acredito muito. Desculpa. As macro-regiões de atuação da RNI, elas estão definidas, tá? E essas macro-regiões, elas contemplam uma expansão tímida. Nós entendemos que quando você expande muito, nós atuamos no Brasil, quase no Brasil todo, lá no momento da pujança, você acaba tendo um custo operacional muito grande, tá? Você acaba tendo necessidade de controles, né, muito mais assertivos, e você acaba necessitando também de desenvolver algumas parcerias. Como todo mundo desenvolve, todos os players que você comentou têm parcerias desenvolvidas em todos os lugares, né? Que é uma forma até de você entrar no mercado. Quando nós revisamos nossa estratégia, nós definimos, nós somos uma empresa do interior do Brasil, tá? O grupo se desenvolveu muito no interior do Brasil, mais voltado com o agronegócio, uma série de coisas. É um setor muito resiliente, né? Então, na definição das macro-regiões de atuação, nós temos aí sul de Minas, norte do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, interior de São Paulo, né? Quando eu digo interior de Campinas para cá, tem um produto em São Paulo também, mas é área específica. Mato Grosso do Sul e Goiás. Então, eu falando assim, você vai enxergar o do Brasil é a parte baixa, concorda? Nós estamos na parte baixa do Brasil aqui, né? Chegando. Então, centro-baixo é Mato Grosso do Sul, São Paulo, seriam as bordas de São Paulo. É quase como se isso. Fronteiras de São Paulo para Mato Grosso do Sul, Paraná, um pedaço de Minas. É esse entorno grande de São Paulo, é isso? Exatamente. É tudo assim, se você pensar, é tudo 45 minutos de voo, 1 horinha de voo, coisa rápida. Duas horinhas de carro, que a gente consegue, e o mercado que existe aqui, foi aí que a RNI cresceu muito forte, e aí que o grupo se desenvolveu ao longo dos 70 anos. Então, nós temos uma base, né, uma base, vamos dizer, tangível e até intangível, né, de valor agregado nas regiões, que proporciona a gente desenvolver áreas com grandes parcerias. Nós temos um nome muito forte, né, nessas regiões, e evita de a gente ter que criar braços longos e ter custos para fazer gestão de uma obra, como nós tínhamos, né? Lá em Recife, em Salvador. Então, são cidades, são regiões maravilhosas, mas nós entendemos no nosso plano estratégico que é melhor você trabalhar um pouco mais concentrado, assim como a gente enxerga que na capital de São Paulo tem grandes players que só trabalham em São Paulo, que são fortíssimos. Sim, não quer nem sair da cidade de São Paulo, né? Não existe nem a região metropolitana de São Paulo, é a cidade de São Paulo. Isso, não se interessam nem para a RM, então isso é foco. Exatamente, então isso é foco. O nosso foco é esse, e toda vez que aparece, é muito duro, tá? É muito duro, porque a tentação existe, vem alguém, aperta uma área, pô, é uma área importantíssima, você olha e você fala, nossa, que área. Mas aí você tem que manter o foco.
qual é a minha especialidade, onde eu quero ser bom, onde eu quero fazer bem feito, onde eu quero rentabilizar, é aqui. Então, eu tenho que focar aqui. Dentro dessa questão, vocês vão fazer só casas ou vão fazer também prédios? O foco agora é casas. Nós temos, no nosso portfólio, né, de produtos, nós temos Minha Casa Minha Vida horizontal e vertical. Nós temos um produto Minha Casa Minha Vida vertical também. Já produzimos alguns e vamos produzir alguns mais outros, tá? Formas também no vertical? Forma metálica. Nós temos forma metálica para ele também. E temos no SBPE, nós temos um único produto. É o condomínio horizontal de casas também, tá? Então, vertical, Minha Casa Minha Vida, e SBPE econômico. Ele vai, como eu disse para você, SBPE econômico, horizontal. SBPE vertical, nós não temos esse produto mais. Onde eu tenho algum land bank, eu procuro um sócio e eu viro terrenista. Eu viro um terrenista e um sócio pequeno na SPE. E ele desenvolve o produto. Para eu não direcionar minhas energias para frente que não seja a especificidade do Minha Casa Minha Vida ou o SBPE horizontal de casas econômico. Aí, vamos entrar naquele assunto que você colocou, que eu acho que é um dos mais bacanas. Nós temos feito várias pesquisas, Bianconi, com os consumidores para saber o que vai mudar durante a crise no sentido comportamental e cultural para os projetos imobiliários. A gente sabe que o sonho do brasileiro, em geral, é casa, né? Eu costumo brincar com alguns clientes meus que, assim, quando eu falo com um incorporador que só faz prédio, ele acha que todo brasileiro quer prédio. Quando eu falo com um urbanizador que só faz loteamento, ele acha que o sonho de todo brasileiro é o lote. E quando eu falo com alguém que faz casa, ele acha que o sonho de todo brasileiro é só casa, né? Então, assim, é normal olhar com mais carinho e entender que aquele é o produto principal. Mas não há dúvida, o Brasil é um país horizontal, né? Cerca de 12% apenas das pessoas no Brasil moram em apartamentos, e mesmo em grandes cidades como São Paulo, capital, nós mal chegamos em 30% dos moradores em apartamento. Quando eu falo esse número, que menos de 30% de quem mora na cidade de São Paulo mora em apartamento, as pessoas, não, você está louco. Eu só vejo prédio. Estou falando, é que você, como turista de negócios ou turista de lazer, só circula nas áreas verticais de São Paulo, que vai ali, Vila Mariana até, né, Jardins, e, enfim, Jardins. Né? Brooklyn. Não existe. A gente não circula na Zona Leste, na Zona Norte de São Paulo. Não existe isso. Então, o Brasil é um país horizontal, né? E, portanto, realmente, o brasileiro gosta mais de casa. E a casa, em muitos locais, cai em desuso, ou no gosto do brasileiro, pelo quesito falta de segurança. Infelizmente, nós vivemos num país em que 50 mil pessoas quase são mortas todos os anos, é uma guerra civil não declarada, né? Tem assassinatos aos montes, e as pessoas buscam segurança. Mas, ao mesmo tempo, nós vínhamos num processo de tendência longa de aumento do adensamento e de querer estar em imóveis menores, mais próximos de outras pessoas. Então, quanto mais verticais seriam os locais, mais comércio, atrairiam mais pessoas. E o advento do coronavírus, tem uma barreira nessa tendência, talvez ele não a evite, mas ele cria novas formas de pensar. Eu moro num apartamento, graças a Deus, um apartamento muito bom. Meu filho faz pista de patinete aqui, né? Às vezes se machuca aí no patinete, porque a gente, infelizmente, não consegue sair de casa, toma 2 meses em casa e pouco sai. E aí começam aqueles pensamentos. Talvez seria melhor morar numa casa. E aí, o que esse condomínio fechado pode agregar de diferente do que um apartamento Minha Casa Minha Vida? Os dois terão preços similares, em especial nas cidades médias, né? O produto da Rodobem seria impossível colocar em São Paulo capital, porque não existe o terreno. Colocar em Curitiba ou Recife, porque não existe o terreno. Mas em todo esse grande interior do Brasil, das cidades médias de 100 mil até as grandes cidades de interior com 300, 500, 600 mil habitantes, o produto casa que vocês fazem compete muito bem com o produto apartamento, em muitos casos, acima do apartamento. O que você acha que o corona pode favorecer esse segmento de casas? Olha, realmente, você contextualizou legal aí.
O nosso produto, ele em condições de preços igualitários, né? Ele oferece uma qualidade de vida fantástica, fantástica. Por quê? A gente consegue, e agora com o advento do coronavírus, como você bem colocou, isso está muito mais claro, né? Está muito mais tangível para quem olha as duas possibilidades. Produto apartamento existe, sempre vai existir, porque existem pessoas, famílias que digam, né? No way. Né? Eu ali empilhadinho, tá certo, e não abro mão disso. São características. Mas a grande massa quer ter o cachorro, quer ter o jardinzinho, quer ter uma vida mais assim. Ele quer ser um pouco mais dono, né, do espaço dele. E o advento da violência, que hoje não existe, ninguém é privilegiado em falar, não, eu não tenho violência. Desculpa, mas a violência está presente em todos os lugares, algumas mais intensas, outras menos intensas, mas existem. Tá? Então, o nosso produto, ele sempre foi, por isso que eu usei o termo disruptivo, ele sempre foi disruptivo. Né? Porque todo mundo pensa o seguinte, todo mundo pensa ainda, as pessoas pensam que, poxa, para um brasileiro de baixa renda, né? Eu falo baixa renda que está dentro das faixas, né? Minha Casa Minha Vida, né? Que são importantes, importantíssimos, aliás, para o nosso país. Um baixa renda com capacidade de compra de imóvel dentro do programa. Isso, exatamente. As pessoas acham que para esse cliente morar numa casa e ter o lugar para o cachorro dele para ele andar, ele tem que morar num condomínio aberto de casa. Ele tem lá comprar o terreninho, depois ir fazendo paredinha por paredinha, que ele não tem produto para ele. Tá? E a gente mostra e entrega o contrário. A gente diz, olha, você pode sim, em condição de credit score aferido pela Caixa Econômica Federal, você pode sim morar num condomínio fechado de casas com portaria 24 horas, com área de lazer, com quiosque, com minicampo, com campo de areia, com pista de caminhada para ele andar lá dentro e tudo mais, com a possibilidade, nós não citamos um ponto, né, que o brasileiro quase não gosta de carro, né? Quase não gosta. O brasileiro não é fã de carro, né? Todo mundo quer ter o teu carro, independente de ter Uber e tal. A gente tem que ter o nosso carrinho, nós temos que ter o nosso espaço para entrar e no mínimo, ligar o Spotify hoje e escutar alguma coisa. Então, tem uma coisa também que no vertical o cliente não tem. Hoje os verticais do Minha Casa Minha Vida estão trabalhando com 30% a 50% ou 0% de vaga de garagem. Né? Porque as equações não têm fechado muito bem. No nosso caso, 100% das unidades habitacionais têm garagem na frente. Então, toda casa tem a possibilidade de o cliente colocar o carro dele lá na frente. Depois, em convenção de condomínio, eles definem se cobrem ou não cobrem as garagens, mas o espaço existe na frente. Então, assim, o cliente ele mora num condomínio horizontal, ele tem todo o lazer, um lazer, obviamente, né? É um lazer aderente àquela condição que a gente consegue proporcionar. É um lazer importantíssimo, importantíssimo. Áreas verdes muito importantes. A segurança 24 horas, portaria, controle de entrada e saída. E mais, esse espaço adicional do terreno, que 99,9% faz uma pequena ampliação no mundo e coloca normalmente uma churrasqueira, uma cozinha adicional, uma despensa, amplia a sala, faz uma série de modificativos. Quanto que sobra de terreno em geral atrás? Vocês fazem condomínios com menos de 120 metros de terreno ou não? O menor que tem é 118. E quanto que sobra de terreno atrás, na parte de trás da casa? Atrás ele sobra normalmente 3 por 5, sobram 15 metros quadrados. Tá. E dependendo da geografia do terreno, ele sobra 4 por 5, que dá 20 metros quadrados. Então, em 20 metros quadrados, é um espaço importante, dá para ele fazer uma série de coisas, né? Dado que uma casa, né, tem apartamentos que estão tendo 30, 37 metros quadrados hoje, né? Eu tendo um espaço adicional de 20 metros quadrados no fundo, eu consigo fazer, em média, fazem 3 cômodos, tá? É uma ampliação da cozinha, uma despensa e uma churrasqueira com um espaçozinho, uma piazinha do lado. Eles fazem, fica muito bonitinho, muito simpático, muito simpático. E a parte da frente, com o jardim,
né? Uhum. E aí, o advento do coronavírus, é isso que nós estamos constatando, porque a gente faz, sempre fez, a gente conhece, o case é visitado e reconhecido por todos, né? Os clientes, bancos, enfim, empresas que vêm olhar os nossos cases, né, em todo o Brasil. Hoje, com o advento do coronavírus, a gente oferece algo mais. 100% dessas pessoas de baixa renda, elas estão também ficando em casa em home office, né? Só que essas pessoas têm o privilégio de trabalha, dá um tempinho, sai para fora de casa, dá uma volta, vai na área de lazer, volta, trabalha. Aquilo que ele faz normalmente dentro da empresa, ele consegue fazer lá na unidade habitacional dele, no contexto que ele vive, entendeu? E mantendo a segurança, ao ponto que num apartamento, no máximo, ele vai conseguir entrar no elevador, se tiver um elevador, se não for um térreo mais 4 com escada, né? Ele vai cruzar com várias pessoas, tá? Que aí é que o nosso produto também preserva, porque ele pode sair da mesa dele, onde ele está, ele pode ir para frente da casa, ele pode fazer todo um trajeto, ele pode respirar livre, ele pode ver uma árvore, ele pode fazer tudo sem necessariamente ter ficado em contato com outra pessoa que não seja a que está junto com ele dentro de casa, entendeu? E vocês estão adotando... Não existe. E vocês estamos indo para a parte final aqui da nossa entrevista. Eu queria tocar em 2 assuntos ainda. O primeiro deles é como é que você vê a sustentabilidade do Minha Casa Minha Vida e que tipo de alterações ou melhorias ele poderia ter. Essa é a primeira coisa. Depois a gente toca ali na última pergunta. Como é que você vê? Discute muito, eventualmente vai mudar de nome. A questão não é o nome, porque o nome eventualmente vai mudar o nome e não vai mudar o programa, né? Mas o que você acha que ele poderia ter de melhoria? A primeira melhoria, fundamental, a taxa do Minha Casa Minha Vida, do cliente, a gente já vem discutindo isso em nível de Abrainc, tá? Estava muito forte essa discussão, essa mudança, mas com o advento do coronavírus, aconteceu, as prioridades inverteram e de forma muito consistente, muito correta. O governo está atuando de forma, em termos de Caixa Econômica Federal, uma série de coisas, está fazendo um bom trabalho aí para tentar socorrer o país. Mas, enfim, o juro do Minha Casa Minha Vida, a taxa está fora. O programa, desde quando começou, as taxas são 8 e 6, né? Entre 8 e 6. Os parâmetros. Estou falando aqui em números arredondados. Hoje, o SBPE, na época, né, o SBPE estava em torno de 12, 15, 10 e alguma coisa, então, enfim. Hoje, o SBPE já está na casa de 7, né? Tem bancos, a própria Caixa Econômica Federal, fazendo, condicionado a uma série de pré-requisitos, fazendo 5%, 4,5%, enfim, né? E o Minha Casa Minha Vida continua 6 a 8. Então, existe um pleito e estava sendo muito bem tocado pela Abrainc, que está com consenso em termos de operador, uma série de coisas, para readequar as taxas do Minha Casa Minha Vida. Porque hoje, né, em função do tamanho da parcela, né, porque Minha Casa Minha Vida é tamanho da parcela, né, do bolso. Em função dessa questão das taxas, tem tirado muita gente da possibilidade de adquirir uma casa dentro do programa. Tá? Isso está sendo visto. Quais seriam as taxas, na sua opinião, adequadas hoje? Seria 4 e 6. Não, 4 e 6. Entre 4 e 6. Baixar 2 pontos percentuais os dois, né? É o trazer isso, 2 pontos. 6 e de 6 para 4. Exatamente. Por quê? Porque aí tem um detalhe que a gente não falou aqui, que se chama o subsídio, né? Então, o cliente do Minha Casa Minha Vida ele é um conjunto de 3 coisas, um combinado de 3 coisas. Fundo de garantia, subsídio e capacidade de pagamento. Esses 3 elementos produzem a condição de ele acessar ou não acessar o programa, né? Então, só que quando você associa os 3, a hora que você faz a constituição disso, com uma taxa entre 6 e 8, a parcela não cabe no bolso. Com uma taxa entre 4 e 6, ela cabe no bolso. Então, essa condição existe, né? E mais um ponto, a gente sabe que nós caminhamos, né? O país caminha para que os subsídios sejam cada dia mais dosados, né? A gente vive uma necessidade de preservar a fiscal, né?
Isso, a condição fiscal do país, né? Então, se a gente conseguir, dentro dessa linha, desses 3 elementos, condicionar isso, o programa está mantido, independente do nome. Por quê? Porque no final do dia, eu sempre lembro de quando nós não tínhamos Minha Casa Minha Vida e a gente estava tocando a companhia com o sistema fácil, né? Existe um déficit habitacional, porque o brasileiro é o seguinte, eu enxergo ele, nós enxergamos, ele tem alguns momentos, né? Quem casa, quem sai de casa ou quem descasa. Essas três condições sociais, né? Necessita de ter um imóvel. Era uma demanda, né? Gera uma demanda. E isso não é, não, é o cara que vive abaixo da condição, faixa de pobreza, debaixo da ponte. Não, é a transformação social. Isso é transformação social. E a gente tem que atender essa população. Entendeu? E esse é o nosso grande foco. O nosso foco é esse. E a empresa, nós não vamos mudar o nosso foco. Então, se existe, né, não muda. E a última coisa, o que vocês já fizeram ou estão programando fazer para melhorar a capacidade online de vocês, de apresentação de produto, de negociação com o cliente, de fechamento com o cliente, de assinatura com o contrato com o cliente? Como é que estava a RNI no meio online, virtual, no sentido comunicação e negociação? O que ela já fez e o que ela tem que fazer ainda? Bom, nós somos uma companhia... Para a gente encerrar bonito aqui. Nós somos uma companhia que estamos 100% digital, tá? 100% digital. Nós estávamos, vamos dizer assim, no pré-crise, né? Pré-Covid, nós estávamos a 60%, por aí, em termos de produção, né? Para o canal, até porque não existia uma necessidade tão forte. Nós migramos para 100% da plataforma. O cliente RNI hoje, ele tem condição de conhecer o produto, conhecer o decorado, fazer um tour virtual, uma realidade virtual, olhar o apartamento todinho, olhar todo o decorado, tudinho, conhecer todas as condições, ter acesso ao credit score, ser atendido por um especialista de forma digital, sem contato nenhum, para preservar todos os pré-requisitos e condições sanitárias, como a OMS e o Ministério da Saúde prevê, fechar a negociação, assinar o contrato de forma digital, ele assina direto, eletronicamente, e vai receber toda a documentação de forma digital. Então, assim, nós trabalhamos hoje com zero necessidade de deslocamento. Então, o nosso cliente, de dentro da sua casa, com toda a segurança, ele negocia, ele entende, ele vai questionar, ele vai ser esclarecido, ele vai ser atendido. Desculpa, estou falando errado. Ele está sendo atendido. Isso existe, né? A gente está vendendo assim. Tanto é que nós tivemos um crescimento de vendas. A nossa média de vendas de janeiro, fevereiro e março, em abril nós superamos, né? Que é um grande desafio você superar, né? Então, nós estamos totalmente aderentes à nova necessidade do cliente. E vou te dizer mais uma coisa. Eu acho que essa é uma tendência, um passo que nós demos, né, que a empresa deu, que não volta mais para trás. Não volta mais. Então, a gente tende a ser mais objetivo, a gente tende a ser mais rápido e a gente tende a ser mais, como nós dissemos, mais baratos. Nós temos a obrigação de ser mais baratos, que o dígito proporciona o quê? Otimização de recursos, até do próprio cliente. O cliente vai estar em casa ou vai estar no trabalho dele com o smartphone e negociando, fecha o negócio e segue a vida. Entendeu? Então, é assim como que nós nos vemos pós-pandemia. Uma empresa que vai sair muito mais forte do que entrou. Ok? E com uma política de caixa, né? Porque eu acho que o caixa é o coração de tudo que nós estamos falando. Né? Uma política de caixa muito pragmática, o grupo é muito forte nesse quesito, o grupo é muito conservador no quesito caixa, e nós vamos agora, nesse momento, já estamos em processo de consolidação da política de caixa, mais uma vez, ao cliente, e colocar a companhia em patamares muito mais sólidos no pós-crise, para quê?
para a gente dar vários passos. Temos um land bank importante para produzir, para aprovar e para lançar. Detalhe, estamos com 2 produtos, como nós já veiculamos nos jornais, né? 2 produtos em pré-lançamento, fazendo pré-venda, São Paulo e Goiânia, tá? Que está lá no meio do agronegócio, né? Fazendo meeting virtual, já fizemos, pré-cadastro virtual, todos os acionamentos virtuais. Então, 100% desses 2 empreendimentos, soma por volta de 150 milhões, tá? Está sendo feito através do canal dígito. Aí você poderia até me perguntar, mas Bianconi, você se imaginaria fazendo isso já, agora, se não tivesse nada da crise do Covid? Sinceridade, 50%. De repente a gente estaria fazendo aquilo que sempre fez. Obviamente que nós estamos fazendo de uma forma mais pragmática. E tem mais. Nós estamos com o maior número de corretores participando do meeting. No meeting de Goiânia, tiveram 700 corretores participando em real time. Entendeu? Você acha que no meeting nós conseguiríamos colocar 700 corretores numa sala para falar da disposição do produto? Então, enfim, nós estamos aí na linha de trazer tecnologia, otimização de recursos e, obviamente, trazer resultados interessantes para o nosso acionista. Legal. Isso é mandatário para nós. Tá? Bianconi, foi um grande prazer conversar com você. A gente sai mais otimista numa conversa como essa, porque eu acho que uma empresa que já conseguiu se reinventar várias vezes e agora está apresentando novamente um grande sucesso e pronta para fazer 2 lançamentos completamente virtuais nesse momento, e que é o público consumidor final, porque uma coisa é fazer um lançamento virtual para uma pessoa comprar como investimento, outra coisa é fazer um lançamento virtual para o consumidor que vai comprar provavelmente o seu primeiro imóvel, né? Onde o cuidado da compra do primeiro imóvel, da maior compra que ele já fez até hoje, é algo muito especial e muito cuidadoso. Então, isso é muito positivo. Agradeço muito a tua disposição de estar aqui conosco, né? Desejamos um enorme sucesso à RNI e conte sempre com a Brain, né? Nesse período aí também. Agradecer em especial a quem verifica aqui a gente também. Vou deixar o link aqui da RNI e, além de deixar, eu gostaria depois que você nos encaminhasse os 2 lançamentos que vocês vão fazer, porque nós vamos incluir aqui também. Vamos fazer um mini clipezinho para mostrar os lançamentos que vão acontecer aí ao longo das próximas semanas, na RNI, em Goiânia e em São Paulo, para a gente saber. E depois eu vou ligar para você para saber como é que foi o resultado disso aí, porque daí a gente precisa saber se foi bom, né, Bianconi? Exatamente. Fábio, combinadíssimo. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. O canal de vocês é muito importante para nós, tá? Haja visto agora o momento que nós estamos vivendo e essa evolução do digital. Com certeza, Felipe, nós vamos mandar para o Fábio os dois encartes dos 2 produtos para você ter aí, você divulgar, enfim. E nós vamos sim, no final, nós vamos dar uma olhada no botão online, falar, chegamos nisso. É isso aí. Tá? Obrigado. A gente está sempre à disposição. Sempre que você achar que mereçamos bater um papo, trocar ideia, falar um pouco de como está a companhia, como a gente espera que estejamos lá na frente, fique à vontade. É sempre muito bom falar com você, tá bom? Obrigado. Um abraço. Um grande abraço, Bianconi. Não esqueçam vocês, curtam as nossas redes sociais e apertem o sininho aqui no canal do YouTube para receber a notificação das entrevistas que nós postamos sempre. Obrigado, fique conosco. Até logo. Tchau, tchau, Bianconi.